Boa tarde. Eu estou a intervir inicialmente porque não esperava, para além do Sr. Presidente do Politécnico, estou a representar o Sr. Presidente do Turismo do Alentejo. Tive uma reunião de urgência em Lisboa hoje com a Aresp e vou, além de vos agradecer a presença, esta é uma iniciativa de solicitadoria com turismo. No momento estou a ver mais alunos de turismo de solicitadoria. Esperemos que ainda chegue. Ainda assim, tenho o máximo gosto de ter de novo uma iniciativa na área jurídica e turística. O Dr. Miguel Góis, vereador da Câmara Municipal de Beja, o pelour do turismo, é verem os senhores estudantes, damos os cursos, o vosso interlocutor nessa área, o Miguel, que é uma pessoa assim, com uma dinâmica mais própria da idade, que está mais próxima da vossa que da minha. Infelizmente. Infelizmente. E também tenho um grande gosto de ter aqui a Dra. Maria João Macedo, que, bom, a Maria João foi minha aluna quando eu voltei para Beja, no ano letivo 89-90. Não vale a pena contar mais. E teve, desde o início, também uma ligação grande, até antes de haver curso de turismo, ela fez gestão, na chamada gestão de empresas, ligação também à, então, região de turismo de Polícia Dourada. Por isso estamos muito em casa. Tenho também o maior gosto de ter connosco a professora Antónia Paniza, que é professora titular de Direito Civil, ainda não catrato, é titular de Direito Civil na Universidade das Ilhas Baleares. E o professor Dr. Virgílio Machado, da Universidade do Algarve. O Luís Mato também. Ok. Sim, o Dr. Virgílio já em várias coisas é bi. Tudo bom. Não, é todo é bi, ou seja, é um homem do direito, foi para o turismo e agora também é bi-institucional. E professor. E param aí, creio eu. Isso apesar de algumas afirmações malévolas, designadamente da minha mulher e da mulher dele. É que nós viajamos, isso é bom para os estudantes, quer de solicitadoria, quer de turismo, nós viajamos bastante por essa Europa numa altura em que não era nada fácil viajar. Aliás, a propósito da circulação, das dificuldades, eu cheguei a contar recentemente aos meus alunos, quando eu e o professor Virgílio tivemos que fugir da Roménia por problemas com a Securitate, no tempo do Ceausescu. E ainda passámos a fronteira para a Bulgária numa noite, mas em comboio, com bastante receio de sermos detidos. António, outros tempos. Decir cosas indebidas de Ceausescu en el tiempo en su tiempo. Mas nós tínhamos uma boa desculpa. Quase não comíamos, havia racionamento de comida e a boa parte das calorias eram obtidas a partir do vinho. Nós bebíamos e não comíamos e isso não podia dar bons lugares. Bom, eu não sei se o vereador quer dizer algumas palavras. Muito breve. Se faz favor. Muito breve. Tem o micro. Boa tarde a todos. Para mim é sempre um prazer enorme estar nesta casa, estar entre amigos e sobretudo, estar no meio por um lado, de um conjunto de pessoas que têm um conhecimento muito alargado em matérias que são absolutamente fulcrais para o desenvolvimento da nossa região e do nosso país e, por outro lado, também partilhar com todos aqueles que neste momento estão a aprender esse conhecimento e que vão no futuro ser os interlocutores, quer operacionais, quer estratégicos, de toda a aplicação deste conhecimento no futuro. Nós, no Alentejo, em Beja, vivemos momentos em que estas matérias são, de facto, muito importantes. Nós temos um potencial de crescimento absolutamente extraordinário
mas temos também um desafio enorme que é o de reconfigurar este território, seja ele ao nível até mesmo físico em alguns aspectos, seja ele ao nível de tudo o que são políticas, constrangimentos, derivados das mesmas, planeamento, etc., quer seja também ao nível da reconfiguração humana, seja nas questões da preparação para estas áreas, seja até na própria forma como nós as encaramos e encaramos quem nelas trabalha. É importante, por isso, que vocês façam o melhor trabalho do mundo, que aprendam com os melhores exemplos que puderem encontrar e que sejam, sobretudo, no futuro, nós desejamos isso, eu pessoalmente, enquanto responsável máximo neste momento da autarquia por estas áreas, desejo que vocês consigam contribuir para uma mudança que é necessária. Essa mudança que é necessária nestas áreas é efetivamente uma mudança positiva, construtiva, que vai obrigar a alterações e que para essas alterações é preciso que estejam preparados. Desejo a todos uma excelente jornada de trabalho e que possamos, obviamente, aqui tirar o melhor partido. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Instituto Politécnico de Beja e, em particular, ao professor Maceno, o convite que foi formulado para fazer esta comunicação. E, nesse contexto, depois vou tentar ser o mais preciso, objetivo e conciso na minha apresentação, que é sobre o governo eletrónico, a constante da diretiva dos serviços e a sua aplicação ao turismo em Portugal. Quero também cumprimentar, enfim, não só o professor Maceno, amigo de longa data, mas também os amigos de mais recente data que estão aqui neste fórum. Com muito gosto, enfim, constituímos uma equipa que já há alguns anos vem fazendo uma série de abordagens sobre este tema, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e particularmente com as Baleares e com a Espanha. Graças ao trabalho do professor Maceno tem sido possível esta articulação e esta combinação que é muito importante para o conhecimento. Vou então falar do governo eletrónico e o primeiro desafio que eu colocaria a esta sala é o que é isto do governo eletrónico. Nós, quando associamos o governo eletrónico, estamos num computador e nos aparece alguém no sistema a providenciar atualizações e nós tentamos fazer escape e tentamos contrariar aquelas atualizações, mas as atualizações são feitas à mesma. Parece que há um sistema que nos comanda à distância, certo? Há um sistema de governo que nos comanda à distância. Será isso o governo eletrónico? E é essa a perspectiva de falarmos então à distância com alguém em termos da administração pública, no que diz respeito à aplicação desse governo, dessa administração ao turismo. Então eu procurei uma primeira aproximação ao tema do governo eletrónico, exatamente dizendo que o governo eletrónico será um sistema de regras, sejam elas europeias ou nacionais, sejam elas legais, criadas por via estatutária ou deontológica, pelos quais os prestadores de serviços interagem com os Estados, concretamente com a administração pública, para duas coisas: para o acesso e para o exercício da sua atividade em tudo aquilo que são funções de administração: informação, controle, fiscalização, reclamação. Consoante dois artigos da Diretiva dos Serviços, que vão ouvir hoje certamente falar muito dela, que é a Diretiva 2006/123/CE, e em particular os artigos 6 e 7 que dispõem sobre balcão único eletrónico e sobre também o direito à informação. Então, o que é, segundo esses artigos 6 e 7, o governo eletrónico? Tem a ver, obviamente, por um lado, com a simplificação dos procedimentos e todas as formalidades, e de preferência com formulários normalizados a nível comunitário, aplicados aos prestadores de serviços para o acesso às atividades de serviços e o seu exercício. Ali estão as disposições legais que fundamentam este tipo de preocupações em termos de governo eletrónico. Também a criação de que estes procedimentos e formalidades sejam acessíveis através de um balcão único eletrónico. O que é mais o governo eletrónico? Serão, por outro lado, acesso a informações e assistência. Eu depois ali a palavra vermelha, assistência, que é importante para depois nós falarmos do discurso a seguir sobre o direito à assistência. Informações e assistência claras e objetivas e facilmente acessíveis à distância por via eletrónica sobre um conjunto de funcionalidades, nomeadamente os requisitos de acesso e exercício da atividade, os meios e condições de acesso aos registros e bases de dados públicos sobre prestadores e sobre os serviços, turísticos neste caso, as vias de recurso acessíveis em caso de litígio entre as autoridades competentes e o prestador de serviços, ou entre estes e os destinatários, e a expressão aqui destinatários é propositadamente colocada, não propriamente a expressão consumidores, mas sim destinatários,
e endereço e contactos de associações ou organizações distintas das autoridades públicas, junto às quais os prestadores e os destinatários, os tais destinatários, possam obter assistência. E estes artigos 6 de 7 e o artigo 21 compõem aquilo que nós podemos dizer normativamente na Diretiva dos Serviços um governo eletrónico. Eu vou-vos utilizar uma metodologia que gosto muito, que vem da ciência da administração e, em particular, da ciência política, enfim, mas da ciência da administração, sobre a balança. A balança é um símbolo que está associado ao direito e, nomeadamente, a balança pode ser um instrumento metodológico de, digamos, de aferição de pesos e medidas que existem dentro de um determinado sistema jurídico. E, portanto, eu vos vou falar um pouco da análise política do direito. E, naturalmente, vou pôr de um lado da balança um determinado tipo de variáveis de poder, vou pôr no outro lado da balança outras variáveis de poder e vamos ver o que é que isto sai, porque o poder tendencialmente é assimétrico, porque o interesse público é assimétrico, o interesse público está acima do interesse privado. E, portanto, são todos estes desequilíbrios e equilíbrios sistémicos que eu vos vou aqui apresentar para tirarmos algumas conclusões sobre esta matéria do governo eletrónico e como é que a nossa legislação de turismo portuguesa está a transpor a diretiva em termos de governo eletrónico. A diretiva tem claras preocupações, de um lado da balança, sobre aquilo que nós chamamos de transferibilidade, ou seja, de que todas as informações sejam transparentes, sejam acessíveis e sejam comparáveis, nomeadamente entre Estados-membros. E o considerando 102 da diretiva vai mesmo nesse sentido, informações claras e objetivas sobre os significados dos símbolos e marcas de qualidade relativas aos serviços de turismo em que é frequente a utilização de sistemas de classificação. A classificação é muito importante, é um sinal distintivo, permite aferir informações ao consumidor sobre a qualidade dos serviços que, por exemplo, nos hotéis, 5 estrelas, 4 estrelas, existem para que o consumidor possa parametrizar a informação e optar em termos de qualidade dos serviços. E, portanto, a informação é uma tónica muito importante no que diz respeito ao turismo e que está presente na diretiva neste tal considerado. Portanto, falemos então da transferibilidade, ou seja, transferir informações para os prestadores de serviços numa perspectiva acessível e numa perspectiva comparável. E do outro lado da balança, o que é que nós temos? Temos aquilo que nós chamamos de exclusividade. Por um lado, o que é a transferibilidade, por outro lado, aquilo que é exclusivo. E o que é que nós temos na exclusividade? Aquilo que seguramente já ouviram falar, e então os alunos convido-os a irem, através da internet, procurarem informações sobre o Registro Nacional de Turismo. O Registro Nacional de Turismo acaba de funcionar como um balcão único eletrónico que está previsto na diretiva, em que, através de balcões únicos, formulários únicos e uma única autoridade competente, cada prestador de serviços tem um interlocutor único num Estado através do qual possa cumprir todos os procedimentos, considerando 41. Portanto, assinalamos então esta perspectiva de exclusividade, por um lado, balcões únicos, e de transferibilidade, ou seja, os particulares terem acesso à informação. E para que estas coisas funcionem, tem que haver taxas, não é? Para que o financiamento desses balcões únicos, em termos de governação, em termos de administração, em termos de governo eletrónico, possa ser possível. Então, prevê o considerando 49 da diretiva que a taxa poderá ser cobrada pelos balcões únicos uma taxa que deverá ser proporcional ao custo dos procedimentos e formalidades a que se refere, a tal proporcionalidade entre um lado da balança e do outro lado da balança. Não obstante, os Estados-membros encarregam os balcões únicos da cobrança de outras taxas administrativas, ou seja, as taxas dos órgãos de fiscalização, como está no considerando 49. Este equilíbrio entre, por um lado, um sistema eletrónico exclusivo em cada Estado e, por outro lado, o benefício da simplificação administrativa, de transferir para os particulares toda a informação acessível, constitui realmente, como diz aqui o considerando 52 da diretiva, uma condição indispensável da simplificação administrativa em matéria de atividades de serviços em benefício dos prestadores, não só dos prestadores, mas também dos destinatários, os destinatários pequenos dos serviços e das autoridades competentes. E, portanto, é este equilíbrio entre procedimentos, por um lado, e balcão único, por um lado, e transferibilidade e acessibilidade da informação, por outro, que se vê da diretiva.